Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, eu queria em primeiro lugar dizer o seguinte: nós colocámos aqui a questão sobre os medicamentos e a compra de medicamentos com uma grande seriedade, reconhecendo que é possível e desejável tomar medidas que sejam de boa gestão dos dinheiros públicos e que não permitam a captura do interesse público pelos interesses comerciais privados. E fizemos-lo dizendo depois, e penso que isso é de meridiano bom senso, que isso não pode significar qualquer limitação em relação à qualidade dos medicamentos usados, em relação à adequação dos medicamentos usados a cada circunstância em particular e à necessidade de ter que haver condições para que os médicos e os serviços de saúde utilizem aqueles medicamentos que são os mais apropriados para cada situação. E isto na oncologia é particularmente significativo. É verdade que em relação a um conjunto muito grande de situações se pode criar uma certa uniformização, mas tem que haver possibilidade de aplicar medicamentos mais diferenciados a situações mais diferenciadas. E o Sr. Ministro pode vir aqui com essa resposta pouco elegante, para não dizer outra coisa, de procurar colar as posições dos que se preocupam com a aplicação desta medida às da Apifarma. Olhe, Sr. Ministro, nós teremos a nossa posição sempre, independentemente do que os outros digam. Tal como estaremos a favor de medidas que o Governo eventualmente tome, se forem positivas, e não deixaremos de as apoiar só porque o Governo é do PSD e do CDS. Portanto, esses esquematismos, se calhar são os que os senhores utilizam, mas não são os que nós praticamos. O que é preciso saber é se está garantido que o estabelecimento destas formas de compra de medicamentos não vai impedir a utilização de outros medicamentos nas situações em que os profissionais de saúde e os serviços entendam que isso é indispensável. Isso é que tem que ficar garantido. Quanto aos encerramentos, há evidentemente um plano de encerramentos, de concentração, de redução de horários, de eliminação de especialidades. Isso está-se a ver todos os dias por todo o país. Às vezes de forma silenciosa. São mais 3 extensões que encerram em Figueira de Castelo Rodrigo. São mais horários que se diminuem nas áreas metropolitanas. Isso está a acontecer todos os dias. Todos os dias, Sr. Ministro. E os portugueses sabem bem disso. Depois, investimento nos cuidados primários de saúde. O Sr. Ministro vai contratar mais enfermeiros para os cuidados primários de saúde para se inverter o rácio errado que nós temos hoje em relação à relação entre o número de médicos e o número de enfermeiros. Isso é que seria um bom investimento nos cuidados primários de saúde. Depois, a questão dos tratamentos de oncologia. Ó, Sr. Ministro, isto é uma discussão que já vem do governo anterior. Uma coisa é dizer-se que há tratamentos diferenciados e complexos que só devem ser feitos, porque isso é que garante a qualidade, em unidades centralizadas. Outra coisa, bem diferente, é que aqueles tratamentos mais correntes não possam ser administrados em unidades mais próximas da população, quando a sua complexidade não exija outro tipo de cautelas. E o que os senhores estão a fazer, tal como o governo anterior, é eliminar esta última possibilidade. E centralizar de tal forma, mesmo os tratamentos mais simples, que depois o que acontece é que os IPOs e os hospitais mais centrais não têm capacidade de os fazer. E isso cria constrangimentos sérios para o tratamento destas pessoas. O Sr. Ministro falou aí do Oeste, mas o problema não são só os consumíveis. É a proposta de eliminar a urgência em Torres Vedras. Quando, por exemplo, a urgência obstétrica e pediátrica é cerca de 1/3 da urgência em Torres Vedras, com um aumento no ano 2010 de cerca de 7%. É o facto de, por exemplo, no Hospital de Torres Vedras, só 1/3 dos médicos estarem contratados pela instituição, vinculados à instituição. Os outros todos são daqueles esquemas das empresas e tudo mais, porque nunca lhes foi permitido serem incluídos na instituição. E ali, como noutros sítios do Oeste, quem está a ganhar são as unidades privadas que cada vez mais aparecem ali à volta por falta de resposta do sistema público. Senhor Ministro, lei dos compromissos. Daqui a pouco tempo nós vamos verificar o bloqueamento das unidades de saúde, tal como outras instituições do Estado. E os gestores e os profissionais vão ter que optar entre serem criminalizados por uma de duas razões. Ou por não cumprirem a lei dos compromissos, porque administram verbas para as quais não têm as garantias que são exigidas nessa lei, ou porque não tratam as pessoas e as consequências que daí advierem também levarão à sua responsabilização civil e criminal. E é isto que está a preparar no Serviço Nacional de Saúde. Uma verdadeira tenaz
sobre os serviços de saúde, as instituições e os profissionais que ali trabalham. Quanto ao acréscimo da mortalidade, Sr. Ministro, nós, no PCP, outros o fizeram, é verdade, não ligámos nunca as afirmações que foram feitas àquele pico da gripe. Isso pode ter várias explicações e é difícil discuti-las agora aqui e se calhar este ano, se calhar temos que comparar com o próximo ano e o que acontecerá. Agora, uma coisa é certa, há efeitos das medidas que estão a ser tomadas. Quando há menor acesso, maior distância em relação aos serviços de saúde, maiores custos nas taxas moderadoras, nos medicamentos, quando tudo isto acontece, é evidente que isto tem consequências na vida e na saúde das pessoas. E os senhores podem dizer que isto não é a forma normal de fazer política. O problema é que a vida das pessoas não está na situação normal. Está a ser altamente penalizada pelas medidas que estão a ser tomadas. E nós, que recebemos todos os dias e que encontramos todos os dias pessoas que nos relatam situações deste tipo, e de certeza que no Ministério também recebem, não podemos ignorar isso. E não vamos ignorar, por muito que vos custe ouvir. E quando nos vai responder outra vez, vou já terminar, é a última frase, nos vai responder outra vez que não há dinheiro por causa do compromisso da Troika e tudo isso, olhe, Sr. Ministro, se nós juntarmos aquilo que a Caixa Geral de Depósitos tem em empréstimos com o que o Estado já empenhou no BPN, estaremos próximo dos 8 mil milhões de euros. Isso, com os dados de 2010 disponibilizados pelo Infarmed, dava para comparticipar a 100% todos os medicamentos receitados no Serviço Nacional de Saúde durante 4 anos. Portanto, quando nos vier falar dos compromissos com a Troika e que não há dinheiro, lembre-se, dinheiro para o BPN igual a comparticipar a 100% de todos os medicamentos receitados no Serviço Nacional de Saúde em ambulatório durante 4 anos. Logo verá onde é que está o dinheiro. Obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Ministro não respondeu à questão de saber o que é que vai propor aos responsáveis dos serviços de saúde e aos profissionais de saúde, se é serem criminalizados por não cumprir a lei dos compromissos ou se é serem criminalizados por não cumprir o seu dever enquanto profissionais e gestores dos estabelecimentos de saúde. A segunda questão, quanto ao Centro Hospitalar do Oeste, Oeste-Norte, Torres Vedras, como é que o Sr. Ministro vê a proposta que foi apresentada pela ARS no sentido de concentrar as urgências nas Caldas e de concentrar as cirurgias em Torres Vedras com evidente prejuízo para centenas de milhares de pessoas. Terceira questão, sobre o exercício profissional tutelado da enfermagem, lei que exige regulamentação é do governo anterior, bem avisámos que era preciso densificar um pouco mais a lei e não deixar tudo para regulamentação, mas se há garantias de a breve trecho poder haver condições para o exercício profissional tutelado, como está previsto na lei, garantindo as colocações em estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde com a remuneração adequada e não a título gratuito. Muito obrigado.